foi um choque. Caramba, quais são as chances de eu não ter visto ou ouvido falar disso em 10 anos? Pensei. Desde que desapareci, fiz tudo para não ser encontrado, nem por ela, nem pelo marido dela, nem pela família que formaram. E até agora estava tendo sucesso. Mas ali estava ela, passando ao meu lado, na mesma convenção, no mesmo estande, e sem sequer me reconhecer. Quando essa ideia tomou conta de mim, senti que precisava fazer algo, talvez fosse o momento de aparecer, mesmo que isso parecesse cruel. Deixe-me explicar um pouco mais sobre essa situação. Você pode se perguntar por que minha ex e sua família estariam me procurando. A verdade é que, de alguma forma, aquela ainda era minha família. O atual marido dela é meu irmão biológico. Isso mesmo, o homem com quem ela está casada é meu irmão mais velho. Isso faz dos pais dele meus pais biológicos também e, claro, suas duas irmãs são minhas irmãs de sangue. Quando tudo explodiu, eu optei por me afastar e começar uma nova vida. Agora, eu me chamo Mike Anderson. Esse é o nome que usei nos últimos 10 anos. Escolhi Mike porque era meu nome do meio, e Anderson foi o sobrenome que surgiu quando, um dia, olhei para cima e vi um adesivo com esse nome numa janela. Decidi que era perfeito para mim. E a mulher de quem estou falando? Rose Tavares, que era Rose Martins na época do ensino médio. A história começa ali, em um romance típico de adolescentes, mas com muitos altos e baixos. Nós éramos namorados de escola. Troquei minha primeira experiência amorosa com ela, após o baile, e posso dizer que, naquela época, estávamos apaixonados. O problema era o dinheiro da minha família. Hoje parece simples, mas naquela época eu nem sabia que tínhamos tanto. Meus pais eram donos de uma fábrica de médio porte que, mesmo com a pressão dos fabricantes chineses, se mantinha graças ao mercado de peças especializadas e à força da marca americana que construíram. Entendo que algumas informações sobre minha família possam parecer um pouco complexas. Meus pais, claro, começaram o negócio muito antes de eu nascer. Meu pai se formou em engenharia elétrica e seu melhor amigo em engenharia de fabricação. Meu bisavô, por parte de pai, construiu sua fortuna durante a Grande Depressão, emprestando dinheiro para as pessoas comprarem casas, e quando não conseguiam pagar, ele confiscava as terras. Dizem até que ele chegou a vender o mesmo terreno para diferentes compradores várias vezes. Talvez seja daí que venha o senso moral questionável que alguns membros da minha família carregam. Quanto ao meu irmão, Roger, você já ouviu um pouco sobre ele. Além disso, tenho irmãs gêmeas mais novas, que sempre foram tratadas como as bebês da família e, por serem as únicas meninas, eram mimadas. Elas tinham uma visão de mundo bem peculiar e se algo não as afetava diretamente, não viam razão para se importar. Essa atitude egoísta, sem dúvida, contribuiu para a maneira como reagiram quando tudo desmoronou. Rose e eu casamos logo depois do segundo ano de faculdade. Parecia um clichê, jovens e apaixonados, casando cedo. Estávamos juntos há 5 anos quando, em um dia qualquer, cheguei em casa mais cedo e encontrei os dois, e ela e meu irmão mais velho, e juntos na cama. Foi um choque brutal. A verdade é que eu tinha sido apenas um trampolim para ela. No final, Roger assumiria o controle dos negócios da família, enquanto eu seguiria no papel de um operário glorificado. Ele teria o poder, o prestígio e todas as portas da sociedade abertas para ele. Para entender melhor nossa história, Rose e eu nos conhecemos no ensino médio e começamos a namorar no último ano. Ambos fomos para a faculdade local, e no segundo ano, ela engravidou. Nos casamos no verão, e ela deixou a faculdade para cuidar do bebê, enquanto eu continuava meus estudos. Tivemos muita ajuda da minha família, afinal, éramos muito jovens, apenas 20 anos. Quando nossa filha, Jenny, completou 2 anos, Rose começou a trabalhar como assistente administrativa na empresa da família, onde havia uma creche para os filhos dos funcionários. Mas algo sempre me pareceu estranho. Rose ficou grávida, apesar de termos sempre usado camisinha, e, que eu soubesse, nenhuma havia rompido. Depois, ela alegou que a pílula causava efeitos adversos, então não a tomava regularmente.
Tentei ignorar esses sinais, mas nos anos seguintes, ocasionalmente, algo acontecia que a deixava indisposta para ter relações por uma semana ou mais. Eu não dei muita importância na época, mas hoje tudo faz sentido. Naquela época, eu realmente desejava ter mais filhos, mas isso ainda não havia acontecido. Eu adorava minha filha, sem dúvidas, mas também queria um filho. É aquele desejo comum a muitos pais de ter alguém para dar continuidade ao nome da família. Sim, sei que algumas pessoas diriam que uma filha também poderia continuar o nome de família, e concordo que meninas podem gostar de carros e esportes assim como os meninos. Contudo, era algo que parecia já estar gravado no meu coração, eu sonhava em ter um filho. Nosso 5º aniversário de casamento estava se aproximando, e eu queria fazer algo especial para Rose. Comprei um conjunto de brincos e um colar combinando, de uma joalheria local. Saí discretamente do escritório para buscá-los e pensei em voltar para casa mais cedo e escondê-los antes que ela chegasse. Quando me aproximei, porém, notei o carro do Roger estacionado na garagem. Aquilo era estranho. Naquele horário, todos deveriam estar no trabalho, e eu não esperava ver o carro dele ali. Com um pressentimento ruim, decidi estacionar algumas casas abaixo e caminhei silenciosamente até a entrada. A porta estava destrancada. Entrei sem fazer barulho, seguindo os sons vindos do quarto principal, e foi então que vi Roger e Rose juntos. Pareciam se divertir bastante. Até hoje, não sei bem como consegui me controlar, mas fiquei escondido por alguns minutos, filmando tudo com o celular. Ouvi parte da conversa e ficou claro que aquilo já acontecia há alguns anos. A raiva me consumia, mas eu sabia que precisava agir com cautela. Se explodisse naquela hora, perderia tudo. No sistema de divórcio, quem sairia prejudicado seria eu, o marido inocente. Rose ficaria com a casa, com a custódia da nossa filha e receberia uma pensão alimentícia. Eu, por outro lado, seria obrigado a pagar pela manutenção de tudo aquilo e teria apenas visitas limitadas à minha própria filha. Para evitar isso, precisei manter tudo em segredo até estar pronto para agir. Ah, e sobre as joias que eu havia comprado para o aniversário dela. Decidi que ela não as veria nem por um segundo. Nos meses que se seguiram, continuei agindo normalmente. Se eu evitasse fazer relações com ela de repente, isso despertaria suspeitas. Então, continuei mantendo as aparências, sendo o marido e pai amoroso. Nunca mencionei antes, mas eu era o gerente de tecnologia da empresa da família, o que me dava acesso a muitas informações. Aquilo seria útil, e minha família nem parecia se importar com esses detalhes, eles me consideravam alguém sem importância ali. Como responsável pela equipe de TI, eu tinha acesso total a tudo na empresa, softwares, hardwares, programação de computadores e praticamente qualquer máquina com algum tipo de código. Meus códigos de Deus só me permitem acessar todos os dispositivos, incluindo laptop, desktops, smartphones e até mesmo máquinas CNC e impressoras 3D. Até reconfigurei as cafeteiras na sala de descanso. Um conselho: e nunca subestime o poder de um profissional de TI. Poucos minutos depois de chegar ao escritório, já estava lendo todas as mensagens de texto e e-mails dela. Comecei com a Veri e o Roger, mas logo descobri que meus pais também estavam envolvidos. Em uma mensagem de texto, minha própria mãe aconselhava meus irmãos a não comentarem nada comigo. Era surreal, minha família inteira sabia do caso e parecia apoiar. E então, a revelação final: Jenny, minha filha, não era minha. Ela era filha do Roger. Os abortos que Rose havia feito antes? Esses, sim, eram meus filhos. Percebi que eles tinham um plano. Roger seria preparado para assumir a empresa, enquanto eu seria mantido na função de gerente de TI. Sem qualquer controle real, esperavam que eu continuasse sustentando a casa e o filho deles, enquanto acumulavam dinheiro às minhas custas. Foi aí que comecei a me planejar. Decidi desviar dinheiro aos poucos das contas de investimento para uma nova conta nas Ilhas Cayman. Consegui convencê-los de que precisávamos de uma segunda hipoteca para instalar uma grande piscina e área de entretenimento, o que, obviamente, eles queriam para uso próprio. Mas, ao invés de investir nisso, também transferi o valor para minha conta.
Durante os meses seguintes, tudo o que fiz foi meticulosamente planejado. Contratei um detetive particular para instalar câmeras de alta definição em casa, que gravavam áudio e vídeo, com tudo armazenado em um servidor seguro e acessível apenas para mim, meu advogado e o detetive. Eu também copiava todas as comunicações dela, de e-mails e mensagens, e as imprimia, guardando tudo em um cofre de segurança em nome de uma identidade fictícia, de Mike Anderson. Criei um perfil falso para Mike Anderson, um empresário bem-sucedido ou com diplomas falsos em administração e finanças internacionais. Não resistiria a uma análise profunda, mas era o suficiente para o que eu precisava. Com cada passo, eu construía o que seria a minha saída definitiva. Sabia que, quando tudo viesse à tona, minha família tentaria se vingar e me culpar. Mas, com tudo documentado, eles não teriam chance. Sabendo como obter documentos falsos, criei a identidade de Mike Anderson com algumas fotos, dados e transferências pequenas. Algumas semanas depois, recebi o pacote de documentos oficiais de Mike, preparado para utilizá-lo quando necessário. Paralelamente, fiz um teste de DNA por conta própria, coletando amostras discretamente de Jenny e Roger, enviando tudo pelo e-mail da empresa. Como eu tinha controle sobre todo o sistema de e-mails, garanti que a mensagem fosse visível caso precisassem de uma surpresa ou depois da minha saída. Minha vingança não pararia apenas no divórcio. Sabia que Roger, com sua arrogância e falta de experiência, afundaria a empresa rapidamente se estivesse no comando. E, mesmo que isso estivesse no horizonte, decidi adicionar algumas ajudas só para acelerar o processo. Criei contas e faturas falsas, além de pequenas linhas de código nos programas financeiros da empresa. Nada chamativo, mas o suficiente para causar dores de cabeça quando tentassem conciliar tudo. Ao mesmo tempo, eu fortalecia as finanças de Mike Anderson, consolidando o plano para que eu não apenas saísse ileso, mas em boa posição. Finalmente, projetei o golpe final ou uma bomba digital. Essa não era uma bomba física, mas um programa que poderia ser ativado em circunstâncias específicas, causando caos operacional e financeiro. Configurada para explodir digitalmente sob condições pré-estabelecidas ou por comando manual, essa bomba levaria todos os computadores e smartphones da empresa a travarem simultaneamente, e todas as máquinas automatizadas, como as CNCs e fresadoras. No dia decisivo, resolvo colocar tudo na prática, mesmo sabendo dos riscos. Enfrentá-los fisicamente talvez não fosse a melhor estratégia, mas eu tinha preparado uma distração. Estava no corredor do escritório principal quando vi meu cúmplice, um jovem profissional de 20 e poucos anos, bem vestido e segurando uma pasta e 3 envelopes pardos. A visão dela era o sinal. Ao vê-la sorrir, entrei no escritório do meu pai e joguei um envelope sobre a mesa, enquanto fazia uma contagem regressiva silenciosa com os dedos. Assim que terminei, ouvi a voz de um homem confuso do lado de fora e, no meio da tensão, meu cúmplice entrou, entregou um dos envelopes ao meu pai e saiu sem dizer muito além de vocês foram notificados. Tenham um bom dia. Deixei ali minha carta de demissão, citando o ambiente de trabalho hostil e o apoio que a administração dava ao relacionamento do presidente da empresa com a esposa de um funcionário. Meu pai ainda estava absorvendo a situação quando rapidamente me retirei. Esse era apenas o começo. Antes de sair definitivamente, já havia preparado o terreno. Minha demissão foi seguida de processos contra Roger, tanto por alienação de afeto quanto por atrasos na pensão alimentícia. A ação de divórcio já estava em curso, transferindo a casa para Jenny, enquanto eu esvaziei parte da poupança e removi meus pertences pessoais do escritório e de casa, sem deixar rastros. Minha advogada tinha uma procuração para agir em meu nome, cuidando de toda a documentação sem que eu precisasse estar presente. A partir desse dia, Michael Tavares deixou de existir, e Mike Anderson assumiu. Foi a última vez que vi minha família e a empresa. Nos anos que se seguiram, minha advogada garantiu que eu estivesse protegido. Ela tinha todas as provas de que Jenny havia me enganado sobre a paternidade, o que me exonerava de qualquer responsabilidade financeira futura. Ela também cuidou da renúncia de direitos sobre a casa, e eu recusei qualquer pedido de pensão, já que Jenny agora tinha uma renda maior que a minha. Roger se mudou antes. E depois de algumas semanas, fiz minha mudança para a costa oeste.
Não foi fácil, mas havia um ponto positivo: dele teve que me pagar uma quantia considerável por criar um ambiente de trabalho hostil. Como chefe, ele cruzou uma linha, envolvendo-se com a esposa de um funcionário, e o juiz não ficou nada satisfeito com isso. A empresa acabou concordando em pagar cerca de $2 milhões depois que ficou claro que eles sabiam e até incentivavam o relacionamento. No final das contas, fiquei com pouco mais de 4 milhões, entre os processos, o dinheiro que ele desviou, investimentos e poupança. Claro, legalmente, ela deveria ter recebido metade de nossas economias e investimentos. Mas, sinceramente, boa sorte para ela encontrar o dinheiro. Esperei cerca de 6 meses após o encerramento dos processos para colocar meu plano em ação. Quando o fez, foi um golpe certo: os servidores queimados, dados financeiros e o código das máquinas CNC reescrito, o que deixou a produção fora das especificações. O caos que se seguiu foi causado, com 2 semanas de produção parada, prazos estourados e prejuízos para todos os lados. Antes de continuar, tenho um recado importante. Se você tem medo de ser feito de trouxa ou ser traído por elas, vou deixar um conteúdo essencial para você no primeiro comentário fixado. Acesse lá e jamais seja feito de otário. Vamos continuar. Depois de tudo isso, decidi abrir minha própria empresa de consultoria em informática. Registre-me como uma LLC para manter meu nome fora do negócio. E deu muito certo. Cerca de 2 anos depois de sair da empresa de Roger, sofri um acidente de trânsito que realizou uma cirurgia reconstrutiva facial significativa. Resolvi encarar aquilo como uma chance de modificar algumas características de que nunca gostei. Já que estou aqui, vou aproveitar, pensei. Meu nariz, que eu sempre achei grande demais, foi diminuído. Aproveitei e corrigi meu queixo, que sempre achei fraco. Foram mudanças sutis, mas impactantes, e o resultado foi incrível. Comecei a me cuidar mais também. Antes, eu malhava algumas vezes por semana, mas era mais para manter o básico. Depois do acidente, entrei em um regime de fisioterapia intenso, o que me motivou a pegar mais pesado nos exercícios. No início, foi difícil, mas logo percebi que estava me sentindo muito melhor. Meu corpo mudou: o abdômen definido, peito mais firme, pernas e braços tonificados. Passei de um trabalhador de escritório comum a alguém confiante e bem condicionado. A questão do acidente não foi minha culpa. O motorista do caminhão estava sob o efeito de drogas, tinha sido dirigido por horas a fio e falsificou seu diário de bordo. O caminhão estava sem manutenção adequada. O resultado? Acabei me tornando o dono da empresa de transporte. Contudo, implementei novas regras de segurança e demiti 5 motoristas. Em pouco tempo, a comissão da empresa melhorou e conseguiu mais contratos. Tive várias reuniões com os reguladores do NTSB para apresentar meu plano de melhorias. Quando a segurança viu o que eu estava fazendo, as taxas caíram. Minha política de segurança começou a ser notada, e a empresa prosperou. Hoje, com a consultoria, a empresa de transporte e alguns investimentos acertados, estou em ótima situação financeira. Mas, após 10 anos, ao olhar minha ex-mulher do outro lado da sala, senti velhos sentimentos de traição e raiva subirem à tona. Claro, excluí aqueles sentimentos da minha vida, mas percebi que, no fundo, eles nunca pagaram pelo que fizeram comigo. Mais vingança? Não, isso não seria eu. Foi então que um plano vingativo começou a tomar forma na minha cabeça. Decidi que era hora de reviver, de uma forma tão meticulosa quanto eles me tinham traído. A situação foi perfeita. Quando entrei na sala, vi minha ex-mulher acompanhada de seu novo parceiro. Ela dirigiu-se diretamente para mim e deu um sorriso daqueles que uma mulher dá a um homem por quem sente atração, embora provavelmente nem se desse conta disso. Aquele sorriso inocente me deu a confirmação de que meu plano seria ainda mais fácil de executar do que eu imaginava. Eu sabia exatamente o que ela queria, suas ambições e desejos. Era só uma questão de saber manipular a situação. Peguei meu telefone e olhei os dados. Perfeito. Meu plano se expandiu, incluindo uma dose extra de vingança. Tudo o que eu precisava era convencê-la de que era seguro confiar em mim. Peguei alguns folhetos na mesa da exposição, fingindo interesse.
Logo, uma voz feminina se moveu. Posso ajudar com algum dos nossos produtos ou serviços? Ela perguntou, com um tom de profissionalismo. Na verdade, tenho algumas perguntas, mas estou com o tempo apertado agora. Estou interessado em alguns produtos e talvez precise de uma grande quantidade de cada um. Infelizmente, estou a caminho de uma reunião agora, respondeu, como se estivesse realmente considerando fechar um grande negócio. Ela concordou com simpatia. Ah, entendo. Que pena. Poderia voltar mais tarde? Hoje a exposição fecha às 19 horas. Pensei por um momento e então ofereci uma solução. Que tal nos encontrarmos para jantar? Estou hospedado aqui no hotel e ouvi falar muito bem do restaurante italiano Marius, dizem que é um dos melhores da cidade. Seria ideal para discutirmos a oferta da sua empresa. Aliás, observamos, olhando para a mão dela, você pode trazer seu marido, afinal, é um jantar de negócios. Ela pediu, claramente interessada na possibilidade de um grande pedido. Oh, meu marido não poderia me acompanhar desta vez. Então, serei só eu. Perfeito. Aqui está meu cartão. Sou Mike Anderson, da Mac Industries LLC. Tenho algumas empresas que podem se interessar pelos produtos de sua companhia. O olhar dela brilhou. Ela claramente conhecia o nome Mac Industries LLC e entendeu que esta poderia ser uma chance de uma comissão significativa. Ao me afastar, dei um sorriso largo e segui para a saída, sentindo o peso do plano tomar forma. Não houve nenhuma reunião marcada. Voltei direto para minha suíte na cobertura, com a intenção de preparar cada detalhe da vingança. Sabia que agora estava no controle e que, dessa vez, as cartas estavam do meu lado. Depois de tomar um banho longo e caprichar na aparência, escolhi outro terno Armani, diferente do que usava antes, para não parecer repetitivo, como alguém que não poderia se dar ao luxo de ter opções. Ao chegar ao saguão do restaurante, lá estava ela, impecavelmente vestida em um vestido preto ousado. Ele era decotado, com uma barra alta, e usava saltos de 12 centímetros que mostravam o esforço em impressionar. A ausência de sutiã e de qualquer linha de roupa íntima era evidente, e o jeito como ela se mostrou que a uísca para o plano era quase incidental, se ela já estava mais que envolvida. Durante o jantar, ela respondeu a todas as minhas perguntas sobre o produto e explicou por que ele era superior à concorrência. Discutimos preços e detalhes, e eu fiz os comentários certos para aparecer, prometendo que, quando definimos o pedido, ela seria a primeira a saber. O que ela não sabia é que eu nunca compraria os produtos dela, nem mesmo se realmente precisasse. Ao término do jantar, sugeri que ainda era cedo e que pensamos ir ao clube ao lado para algumas bebidas. Ela respondeu, visivelmente animada. Enquanto dançávamos, ela se agarrou a mim, se aconchegando como alguém que via oportunidades brilhando. Após alguns drinks e mais algumas danças, acabamos na minha suíte. Ela não estava bêbada, sabia muito bem o que estava fazendo, e até sugeriu que continuaríamos o encontro de uma forma mais íntima. Lá, descobri que realmente não usava nada por baixo do vestido e, em meio ao calor do momento, fiz questão de tranquilizá-la. Ela comentou que tomou pílula, ao que respondeu que era estéril devido a uma vasectomia. Ela aceitou com facilidade, envolvida demais para questionar. Nos dias seguintes, ela praticamente mudou para minha suíte, onde passávamos as noites juntos, em encontros que se faziam frequentes e intensos. Ela chegou a comentar que seu casamento era mais uma convivência formal, onde ela e o marido sequer compartilhavam o quarto. Na última manhã da conferência, antes de partir, ela tocou no assunto do anel que eu não usava e resolveu aumentar o charme. Contei que já fui casado, mas que terminamos amigavelmente, e que, embora nunca tivesse encontrado alguém especial desde então, sempre estive aberto a isso. Comentei que sentia algo atraente nela, não só pela conexão física, mas pelo jeito como nossas conversas fluíam. Ela sorriu e comentou que adoraria que ficássemos juntos de forma mais frequente. Foi então que finalizei meu plano, com um toque útil e cortado. Eu adoraria me aprofundar nisso, mas estarei muito ocupado com viagens nos próximos meses, resolvendo questões de negócios. Quando as coisas se rirem, entrei em contato. Se você ainda estiver disponível.
Após mais 2 rodadas de amor, nos limpamos, fizemos as malas e deixamos o hotel. Ela segue seu caminho, e eu o meu, com a promessa de mantermos contato. Assim que embarquei no voo de volta, rasguei o cartão de visita dela e joguei no lixo. Na segunda-feira seguinte, entrei em contato com uma empresa de segurança para uma tarefa específica de monitorar minha antiga família nos próximos meses. Ao contrário do que ela e o marido me fizeram aqui, não eram apenas colegas de quarto. A empresa instalou câmeras e microfones escondidos na casa deles, e logo ficou claro que mantinham um relacionamento íntimo, com frequência de 3 ou 4 vezes por semana. Sim, o monitoramento era ilegal, mas essa empresa era eficiente em fornecer informações, e eu precisava ter controle sobre a situação. Descobri que Roger tinha sido fiel a ela durante todo esse tempo, algo que não esperava. Além disso, os dois seguiram um ritual antes de qualquer viagem e passaram a noite tentando esgotar um ao outro. A ideia me fez rir enquanto esperava pela informação principal que estava aguardando. 2 meses depois, recebi a notícia que esperava. Vi pela câmera o momento em que ela preparava a sala para receber Roger após o trabalho. Ao entrar, ela anunciou, radiante, parabéns, papai, estou grávida novamente. Ele ficou surpreso, mas logo a felicidade o tomou. Pelo que comentou, ela ainda acreditava que eu era infértil, e até me ligou em lágrimas, explicando que ela e o marido haviam se reconciliado e que não poderia fugir comigo. Eu ri sozinho. Instruí a empresa de segurança para remover todas as câmeras e encerrar o monitoramento, pois agora eu tinha as informações de que eu precisava. Agendei um lembrete para dali a alguns meses, calculando o nascimento do bebê. Quando o momento chegou, olhei os anúncios de nascimento da minha antiga cidade e lá estava uma foto de Roger segurando um recém-nascido, sorrindo. Meu plano havia sido encerrado. Todas as empresas estavam sob meu controle, e agora eu observava a paisagem da minha fazenda na Costa Rica. Não ficaria isolado ali para sempre, afinal, possuía propriedades em todo o mundo. E Mike Anderson já não existia mais. Boa sorte em me encontrar. Além disso, não importava mais. Eles logo descobririam que tudo não estava passando de um disfarce. Para finalizar meu plano, entrei em uma nova conta de e-mail, criada especialmente para este momento, e me preparei para enviar uma última mensagem, encerrando minha vingança. 2 semanas se passaram desde que o pequeno Mike nasceu, e eu ainda estava tentando entender como conseguir convencer Roger a aceitá-lo. Sabia que não era o pai biológico, já que Roger havia se submetido a uma vasectomia e não poderia ter me engravidado. Na verdade, a gravidez ocorreu na noite anterior ao meu voo para a conferência ou na noite em que voltei para casa. Escolhi o nome Mike em homenagem à semana incrível que passei, mas a alegria estava sendo ofuscada por um sentimento estranho que cresceu dentro de mim. Nos últimos dias, Roger parecia agir de forma diferente, e eu não consegui entender o motivo. Coloquei o bebê para dormir e decidi preparar o jantar, enquanto Jenny estava em seu quarto, enviando mensagens para suas amigas. Foi então que a porta da frente se abriu, e a esposa traidora de Roger entrou, gritando comigo. Quantas vezes você me enganou? Fiquei paralisado. Como ele poderia saber sobre Las Vegas? Era evidente que algo estava errado, e a ideia de que ele estava começando a suspeitar sobre a paternidade de Mike me deixou em pânico. Roger, eu nunca te traí. São mais de 9 meses desde aquela conferência. Não há como ter provas, respondi, tentando me manter calmo. Ele então jogou um envelope em minha direção e notou que seus pais e suas irmãs estavam o seguindo, observando a cena. Consegui pegar o envelope antes que ele caísse no chão. Quem diabos é ele? Perguntou, a confusão aumentando. Roger respondeu, há 2 semanas, recebi um e-mail com um link para um site que mostrava vários vídeos dele com uma cara estranha durante uma conferência em Las Vegas. Também sugeri que fosse feito um teste de DNA no bebê. Você sabe que teria algumas surpresas. Com a respiração acelerada, olhei para o conteúdo do envelope. O resultado do teste de paternidade confirmou que Roger não era o pai de Mike. Havia apenas 40% de chances de ele ser o pai biológico, mas o mais chocante foi a descoberta de outro DNA que nenhum de nós tinha.
Roger estava em estado de choque ao perceber que, embora Mike e ele compartilhassem algum DNA, não eram pai e filho. Meu Deus! Exclamou a mãe de Roger, visivelmente abalada. A expressão de Roger se transformou e o silêncio tomou conta do ambiente. Você não pode estar falando sério. Marv não pode ser Michael, eu disse, com o coração disparado. A verdade estava se revelando, e a realidade era ainda mais angustiante. O DNA não mente, e Roger definitivamente não era o pai. A única explicação era que ele era um parente próximo do pai verdadeiro, e havia apenas um outro homem na minha vida, o pai de Roger. O que mais me assustava era que eu tinha dormido com meu sono naquela semana, que era também meu período fértil. Fiquei completamente chocado com a revelação. A ideia de que Michael pudesse ter forjado um documento médico me assombrava. Lembre-me dos 2 abortos espontâneos que enfrentei, e de como Michael sempre evitou ter filhos de propósito. Agora, a ironia se tornou evidente, Bill tinha acabado de ter um filho e traído Michael com seu irmão, Roger. O que parecia um acidente se tornou uma armadilha cuidadosamente planejada. Você está falando? Nathan perguntou, confuso com minha ocorrência. Eu o reconheci imediatamente, ele parecia diferente, mas ainda era o mesmo homem que eu conhecia há 10 anos. Michael sabia exatamente como me seduzir, conhecia meus pontos fracos. Ele me contou que havia feito uma vasectomia, e até mostrou um relatório médico. Meu ciclo era tão regular quanto um relógio, e ele tinha certeza de que eu estaria no auge da fertilidade naquela semana. Ah, meu Deus! Ele devia saber que eu tinha feito aqueles abortos e evitado ter filhos com ele. Pensando bem, Michael realmente se comportou de maneira calculada. Eu estava em um conflito emocional intenso. Ele já havia me processado pela pensão alimentícia de Jenny, e agora eu via indicado a processá-lo pela pensão alimentícia de Mike. Assim, como Michael Tavares desapareceu antes de Mike Anderson, o pedido de pensão alimentícia de Roger se tornou inválido. Era como se ele nunca tivesse existido, e não se pudesse processar alguém que não está mais por perto. Com a situação de Roger, ele se viu obrigado a pagar pensão alimentícia para Jenny e Mike até que eles se formassem na faculdade. Além disso, ele teria que arcar com uma pensão alimentícia de participação e manter a hipoteca da casa. Por mais irônico que fosse, o que Roger havia construído agora estava em ruínas. Eles se encontraram juntos, mas seu relacionamento foi destruído. Agora viviam como um casal sem amor, apenas satisfazendo suas necessidades sexuais ocasionais, sem qualquer conexão emocional. Depois que Mike começou a faculdade, eles venderam a casa e se separaram silenciosamente. Quanto a mim, se eu me casasse novamente, planejava ter 3 filhos, um menino e 2 meninas, que eu adoraria incondicionalmente. Às vezes, penso em minha outra filha e em como seria bom tê-la em minha vida, mas talvez essa chance nunca chegue. Quando ele completasse 18 anos, poderia abordá-la discretamente, mas não antes disso. E quanto à minha vingança? Enviaria 4 e-mails anônimos para meus pais. O primeiro para informar que me casei e que nunca conheceria minha nova nora. Nos outros 3, informaria sobre o nascimento dos netos que eles nunca conheceriam. Essa seria a minha vingança. Ouvi rumores de que gastaram uma fortuna com investigadores particulares tentando me encontrar, mas não tiveram sucesso. Lembre-se, quando deixei minha família, quanto aos gêmeos, o estilo de vida deles também foi afetado, algo que sem dúvida impactou suas vidas. Esta história é uma das mais satisfatórias que já ouvi. Não se tratava de atingir a esposa de Michael ou de pegar todo o dinheiro. Foi uma vingança pela dor que ele e minha família me causaram. Se você gostou da história, deixe seu like e comente o que mais apreciou ou mudaria na narrativa. E não se esqueça de se inscrever no canal.